Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 11, diz assim. Capítulo 16, versículo 11 em diante, diz assim. E disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. Amém. Meus amados, este texto aqui é um texto muito rico, um texto único, um texto que não tem igual. Nesse texto de 1 Samuel, vemos como Davi foi ungido. Deus envia o profeta Samuel até Belém de Judá para ungir ao jovem Davi, até então pastor de ovelha e adorador. Davi apacentava as poucas ovelhas de Jessé. Jessé não era um homem rico, mas Jessé tinha as suas ovelhas, provavelmente deveria vender lã, leite. E Jessé era um homem simples, tinha 7 filhos, 3 estavam em casa, Ozen, Radá e Natanael, e os 3 mais velhos, Eliabe, Abinadab e Samar, ou também Simeia, algumas traduções, estavam já no exército de Israel, servindo ao rei Saul. Porém, Davi era o mais novo e este cuidava das coisas do pai. Porém, Deus fala com Samuel. Samuel se condoía por causa de Saul. E Deus ordena que ele vá até Belém e unja um novo rei em lugar de Saul. Samuel teme, mas Deus diz: diga que você vai sacrificar. E o que ele faz? Os anciões de Belém, ao ver Samuel, saem temendo e tremendo. Mas Samuel, ele obedece à voz de Deus. Daí em diante, Deus se cala e o homem vai na obediência. Porém, ao chegar na casa, Samuel lhe passa os seus filhos na ordem genealógica. Fez o que a lei ordenava, o que a tradição e costume lhes exigia. Alguns, por ignorância, batem em Jessé, sendo que Davi estava fazendo a sua função. E Jessé fez o que lhe era devido. Samuel, com o olhar de homem, olhar humano, olhar carnal, enxerga no primogênito a sombra de Saul, alto e belo. Porém o Senhor diz: não atentes para a sua aparência e para a sua estatura, porque a venho eu rejeitado. Deus está calado, mas ele está ali. Deus não fala, mas Deus está ali. Deus fala quando tem de falar. Deus faz o que quer, quando quer, como quer e aonde quer. Deus só vai falar quando o eleito, quando o escolhido chegar. Deus se calou por cerca de 400 anos para com o homem, mas os seus íntimos, ele lhes revelara que o Cristo havia de vir, como Zacarias, que já era um ancião, como Simeão, e como Ana, profetisa da tribo de Fanuel, das filhas de Arão. Porém, Deus fica calado. Samuel vai passando os seus filhos na ordem genealógica e Deus vai dizendo não. E Samuel se questiona: terá Deus errado? Terá Deus cometido um engano? E ele pergunta como um homem, conjecturo eu, não está escrito, mas ele pergunta a Jessé: acabaram-se os varões? E este lhe diz: não, ainda falta o menor.
mais novo, o mais jovem, o caçula, que está com as ovelhas. E Samuel diz, manda-o chamar, porque não nos assentaremos em roda da mesa até que ele chegue, até que ele venha. Quando Davi chega, a Bíblia diz que Davi era um jovem de boa presença, de formoso semblante e ruivo. Porém, agora Deus fala, agora Deus se manifesta e diz: e disse o Senhor, versículo 12, levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso que ele havia enchido e derrama sobre Davi, entre a sua família, suas 2 irmãs, Abigail e Zeruia, seus 6 irmãos mais velhos, seu pai e sua mãe, talvez algum servo, e o profeta e a presença do Senhor. E a Bíblia diz que daquele dia em diante, o Espírito do Senhor, Ruach HaKodesh, se apodera de Davi, isto é, toma posse de Davi. Ele toma Davi para si. Deus já era com Davi, porém, Deus já era com ele quando ele venceu um urso, quando ele matou um leão. Porém, agora o Espírito se apodera dele por completo. Ele agora é propriedade exclusiva de Deus. A unção é o selo, a unção é a marca, a unção é a separação para uso exclusivo do Senhor. Deus não te ungiu para você mesmo. Deus não te ungiu para a plateia, para o público. Deus te ungiu para Ele mesmo, para a exclusividade do Senhor. E Davi, a partir dali, dá início à obra, ao seu chamado, à sua tarefa, à sua missão. Assim como ele, Deus nos ungiu para um propósito, para uma obra, para um chamado, para algo maior. Shalom!